Então vamos lá. Práticas que não adotamos. Eu tenho que ser bem objetivo aqui, irmãos. Práticas que não adotamos. A primeira que eu coloquei na lista: aliança com políticos. Não fazemos alianças com políticos. Vocês nunca viram e nunca verão, atrás de um púlpito, um político discursando. Ou um pastor aqui apresentando um político e sugerindo nas entrelinhas que se vote nele. Nunca fizemos e nunca faremos. Por quê? A palavra de Deus é clara. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eu poderia usar outros versículos, irmãos, mas estou usando apenas esse, porque o tempo não me permite. Mas quando for para o site, isso aqui, nós vamos colocar práticas que não adotamos na nossa igreja. Eu pretendo colocar mais versículos ainda, consolidando tudo que está sendo dito aqui. Todo político é infiel? Não, existem políticos que são cristãos, e é importante que tenham. É importante que irmãos em Cristo se candidatem, isso é importante. Porém, sabemos que esse meio é um meio, infelizmente, altamente corrupto, muito sujo mesmo, e que uma pessoa tem que ser muito convertida a Cristo para que ela se mantenha firme e não se contamine. E provavelmente, se ela assim o fizer, provavelmente será até tirada desse meio. Entenda você como quiser esse tirada desse meio. Então, indicar alguém, né, como igreja, isso é muito sério. Estou cansado de ver, irmãos, pastores famosos que indicaram políticos no passado, orientando que a igreja deles votasse naquele político. Pastores famosos que em outdoors tinham fotos do lado de políticos, e que depois esses políticos foram pegos na Operação Lava Jato, por exemplo. Se descobriram falcatruas terríveis, fortunas sendo roubadas. E como é que fica aquele pastor que indicou aquele político? Ele nem toca no assunto, né? Finge que não é nem com ele, mas o pior é que não aprende a lição. Nas outras eleições já está de novo indicando um outro político. Então nós não fazemos isso. Ainda que seja alguém, sabe, que seja daqui do nosso meio. É um irmão aqui da igreja que está se candidatando. Eu não vou fazer campanha política para ninguém, nem que seja da nossa igreja. Não farei. E se tem alguém das congregações aí que um dia se candidatar à política, saiba que também o pastor daí não fará. Nós não faremos. Agora o voto é secreto. Se você quiser votar no irmão, amém. Só que infelizmente as pessoas se corrompem. E nós não podemos brincar com isso, irmãos. É coisa muito séria. Em segundo lugar, nós não adotamos campanhas. Por exemplo, campanha das causas impossíveis, campanha da vitória, campanha da prosperidade, né? Aonde as pessoas são orientadas a virem 7 semanas buscando alguma coisa com aquilo. Então é como eu falei, estão buscando a Deus pelo quê? Por interesse. E nós não vamos fomentar isso. Por quê? Porque a palavra nos ensina, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então eu não venho ao culto para buscar que a minha vontade seja feita. Eu venho ao culto para me submeter à vontade de Deus. Eu não venho ao culto para ser abençoado. Ser abençoado é uma consequência. Eu venho ao culto para ser uma bênção, para que eu seja transformado pela palavra de Deus, e não com o interesse
de passar num corredor da vitória, passar em cima de um tapete de sal, ou de qualquer outra crendice mundana e diabólica, que não é ensinada na palavra de Deus. Eu venho aqui para ouvir a palavra e me converter cada dia mais a Cristo. Amém? Então não adotamos campanhas por isso. E até porque são práticas pragmáticas, né? Dá certo, enche a igreja. Coloca lá uma faixa na frente. Campanha da prosperidade, 7 semanas para você sair da dívida, para você se tornar um empresário. Vai encher aqui de tolos. Agora é claro, irmãos, eu não estou com isso aqui querendo ofender aqueles que... É difícil, né, não ofender falando assim. Mas eu não quero ofender aqueles que estão passando por um desespero, estão cheios de dívidas. Eu só quero dizer, não caiam nessas armadilhas. Não caiam nisso. Nós não precisamos participar de uma campanha para que Deus nos ouça, irmãos. Se quebrantarmos o nosso coração, nos humilhando diante dEle, como certa vez eu fiz, irmãos, eu estava afastado da igreja por decepção com pastores. Estava afastado da igreja por conta de uma heresia que tinha entrado numa igreja. E me afastei da comunhão dos santos. E por conta disso, comecei a ter sérios problemas. Foi a forma que o Senhor me trouxe de volta. E com meu filho Felipe, recém-nascido, recebi uma ordem de despejo. Eu tinha 72 horas para sair de casa. E aí com aquele papel na mão, me lembro como se fosse hoje, antes da minha esposa acordar. Eu abri a porta de casa, dobrei o joelho, olhei para o céu, bem cedo, e chorei na presença de Deus. Falei, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor tem poder para me tirar dessa situação. E eu me humilho, te peço perdão e libero o perdão para todas as pessoas que eu tenho guardado mágoa, me arrependo, e eu te peço, me ajuda, me mostra como resolver essa situação. E a verdade é que eu nem sei como, mas em 72 horas, eu já estava com 2 aluguéis pagos. Tinha que pagar 3, já estava com 2 pagos e não tinha mais ordem de despejo. E isso para a glória de Deus. Precisei fazer campanha de 7 semanas, entende? E o pior dessas campanhas é que depois que as pessoas recebem a bênção, nunca mais voltam. Ou então continuam ali para fazer outra campanha, para conquistar outra coisa material, buscando a Deus por interesse. Outra coisa que não adotamos, e agora eu preciso ser bem mais rápido aqui. Práticas judaizantes, como festas judaicas, Arca da Aliança, que inclusive Jeremias 3,16 proíbe de se fazer réplica. Toque de chofar, menorá, etc. Né? Tudo isso, irmãos, que havia no Antigo Testamento, são sombras do que viria, que é Cristo. Vindo Cristo, não temos que continuar com essas práticas, amados. E é a palavra de Deus que diz isso. Eu poderia ler outros versículos aqui, mas vou ler apenas Colossenses 2, 16 e 17, que diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, se referindo às festas judaicas, ou da lua nova, ou dos sábados, se referindo à guarda dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que sombras eram essas? Sombras do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Outra prática que não adotamos, teologia da prosperidade. Já falei tanto sobre isso aqui, nem preciso repetir, e hoje pela manhã o pastor Sandro trouxe uma aula excelente sobre o assunto. Pastor, já tem o nome da aula de hoje de manhã? O perigo das riquezas. Os irmãos procurem no canal da Igreja Bíblica Cristã. O perigo das riquezas. Uma aula excelente, baseada na epístola de Tiago. Teologia da prosperidade. Com apenas uma leitura, ela cai por terra, ok? 1 Timóteo 6, versículo 7, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo,
e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Se a palavra me orienta a fugir dessa cobiça, como que eu posso usar o texto sagrado para motivar as pessoas a serem gananciosas e querer bens materiais e querer ser ricas, se a palavra de Deus nos orienta a não desejarmos riquezas? E se o próprio Senhor Jesus disse para não ajuntarmos tesouros na terra. Outro ponto, venda de produtos. Existem igrejas que até de púlpito anunciam produtos. Irmãos, ainda que sejam bíblias, venda de produtos, isso é condenado na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, em João 2,16, não façais da casa do meu pai casa de venda. Está bem claro isso na palavra de Deus. E ainda que você diga, pastor, mas a casa de Deus hoje somos nós, sim. Ou seja, não estejamos vendendo coisas entre os irmãos, usando a palavra de Deus para ganharmos dinheiro com isso. Então, seja lá o que for, em relação à igreja eu me refiro, ok? Não é errado alguém, por exemplo, que vende alguma coisa no final do culto, oferecer o seu produto para os irmãos, depois do culto, não vejo nenhum problema nisso. Um irmão, por exemplo, ele é corretor de imóveis, e ele sabe que tem um irmão precisando de um apartamento, e ele é corretor, ele diz, olha, eu gostaria de mostrar para o irmão. Não tem nenhum problema isso, eu não estou me referindo a isso, irmãos. Eu estou me referindo a usarmos a palavra de Deus como fonte de lucro. E a palavra, ela nos adverte que nos últimos dias isso aconteceria. 2 Pedro 2,3, e por avareza farão de vós negócio. Na versão revista atualizada diz, farão comércio de vós, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então isso é condenado na palavra de Deus. Outra coisa que não adotamos aqui, culto de libertação e métodos de cura interior. Eu creio que a maioria aqui já ouviu falar de cura interior. Agora, cultos de libertação, todo mundo já ouviu falar, né? Geralmente as igrejas usam a sexta-feira para o culto de libertação, não é? Agora, por que nós não adotamos o culto de libertação? Porque, amados, o que Jesus dizia, o que ele nos ensinou? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu estipulo um culto como o culto de libertação, então os outros cultos são o quê? Cultos de aprisionamento? O culto de sexta de libertação, então os outros não libertam. Todo culto onde se prega a palavra de Deus é um culto de libertação. Todo culto. Porque é a palavra de Deus que liberta. Agora temos que pregar a palavra de Deus. Agora o que fazem nos chamados cultos de libertação? Prega-se a palavra? Infelizmente não, na maioria deles não. O que acontece nesses cultos de libertação é invocação de demônios, para depois se expulsá-los. E geralmente quem expulsa não diz, não volte nunca mais. Porque ele quer no outro culto chamar de novo para ter que expulsar de novo.
Estão entendendo? Irmãos, se demônios forem invocados, seja dentro de um espaço destinado a cultos, ou seja dentro de um terreiro, ou seja dentro ou fora de qualquer outro lugar, se demônios forem invocados e as pessoas não estiverem cheias do Espírito Santo, elas podem sim ficar endemoniadas. E o pior é que ainda se entrevistam demônios, irmãos. Entrevistam aqueles que são filhos do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Como é que nós podemos dar crédito a demônios, irmãos, que são mentirosos? Como que alguém perde tempo entrevistando um demônio? Mas enfim, isso está acontecendo, e muito, infelizmente. E a cura interior? Acabei de ler aqui que o que liberta é a palavra de Deus. João 8, 31, 32. Cura interior são técnicas psicológicas inseridas na igreja que diminuem a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus nos basta, irmãos. Ou você crê, ou você não crê, e ponto final. Temos que crer de todo o coração, e assim somos transformados, somos libertos, somos curados para a glória de Deus, seja de traumas ou de qualquer outra coisa. Essa é a verdade. Vou falar sobre uma palavra aqui em inglês que talvez alguns aqui nem saibam o que é isso. Eu soube disso há pouco tempo atrás, mas isso já entrou na igreja tem anos, e agora está ficando, já está na verdade já na descendência, né? Parece que já chegou no top, agora já está diminuindo. Que as novidades são assim, elas chegam, se alastram pelas igrejas, tem aquele boom, está todo mundo fazendo, e daqui a pouco já começam a buscar outra novidade. E essa novidade que eu estou me referindo é o coaching. Quem aqui nunca ouviu falar de coaching? Nunca ouviu falar. Poucos irmãos nunca ouviram falar. Poucos irmãos. Então você sabe do que eu estou falando. Só que é o coaching cristão. Coaching é uma prática empresarial que entrou nas igrejas. Isso não veio da Bíblia, da palavra de Deus. Mas os chamados, os que praticam o coaching cristão, quem pratica o coaching é o coach. Os coach, que se dizem cristãos, eles tentam embasar o que eles estão ensinando com versículos bíblicos. Qual o objetivo do coaching? Eu escrevi aqui, tirando do programa Vejam Só, foi o modo como eles ali descreveram o coaching. Que a pessoa perceba e desenvolva suas forças naturais. Então já começa o erro por aí, não é o poder do Espírito Santo, são as forças naturais, oriundas da carne. Aprenda novas competências e coloque em prática uma estratégia para alcançar o que deseja. E aí o coaching cristão vai dizer que o que ele deseja é a sua missão na terra. Será que é mesmo? Com um versículo eu já jogo isso por terra, poderia citar um monte aqui, irmãos. 2 Coríntios 5,15. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a nossa missão. Não vivermos mais para nós mesmos. A nossa vida é Cristo. Se não é Cristo, então não nos convertemos. É simples assim, amados. Outra prática que não adotamos: confissão positiva, que é chamada de profetismo. Não sei se você já ouviu falar disso. Profetismo. Profetismo é quando alguém diz assim: eu profetizo sobre a tua vida prosperidade. Eu profetizo sobre a tua vida saúde. Eu profetizo sobre a tua vida bênçãos sobre bênçãos. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. Nós não encontramos nem mesmo os profetas dizendo eu profetizo. O que eles diziam é assim diz o Senhor. E se o Senhor não tivesse dito, eles não inventavam o que o Senhor tinha dito. Como que eu posso dizer para alguém que eu nem sei como está a vida dele, que ele será próspero, que ele terá saúde,
que nenhum mal lhe sucederá. Se talvez Deus, o próprio Deus, o Altíssimo, permita que ele tenha uma enfermidade, que ele perca o emprego, para que aprenda a se humilhar, para que aprenda a ser humilde, para que aprenda a confiar no Senhor. Então como que eu posso dizer, eu profetizo isso sobre você, se eu não sei se esse é realmente o plano de Deus para a vida daquela pessoa? Pode ser o plano final para ela, mas para que ela chegue lá, vai ter que passar primeiro pelo aprendizado. Então vejam o que diz, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 16. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Vocês prestaram bem atenção no que o profeta Jeremias está dizendo aqui? Aliás, o que Deus está falando através do profeta? Prestaram bem atenção? O nosso coração deseja o bem a todos. Eu quero que todos prosperem. Eu quero que todos tenham saúde. Mas eu não posso sair por aí falando isso, do que deseja o meu coração, e dizendo eu profetizo, como se Deus tivesse compromisso com o que sai da minha boca, ou do meu coração. Enganoso é o coração do homem, amados. Deus tem compromisso com a sua palavra, irmãos, e não com a minha palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso, irmãos, é uma prática. Ouvimos isso em rádio evangélica, ouvimos isso em pregações pela televisão, na internet. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. E aí os irmãozinhos levantam a mão, eu recebo. Leiam a palavra, se arrependam de seus pecados, para que vocês realmente sejam abençoados pelo Senhor. Outra coisa que não praticamos aqui, porque não é bíblica: festividades culturais, como por exemplo, festa jesuína e carnaval gospel, né? Festa jesuína de Jesus e carnaval gospel. Qual a diferença? Se você faz festa jesuína, pode fazer carnaval gospel. Você percebe como um abismo chama outro abismo? Entende? Você dá um passo em direção à cultura do povo, festa junina, você pode dar outro passo, carnaval, o que tem? Você não está lá, como é que é? Olha a chuva no trenzinho. Aí põe a mão na cabeça. É mentira! Já está lá, né? Mas a festa é jesuína, é para Jesus isso aí. Fizemos no passado, irmãos. Fizemos no passado. Mas despertamos. Foi divertido? Foi muito divertido, irmãos. Muito divertido, sabe? Mas eu me arrependo de ter feito. Porque o objetivo da vida não é a diversão. Entende? Não é isso. Diversão é algo momentâneo. O que eu quero é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Crescer em sabedoria. Então, é isso. Não vamos fazer isso aqui, irmãos. A palavra de Deus é bem clara. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não esperem que agora vai entrar agosto, tenhamos festa agostina, que não vamos ter. Contratar cantores ou conjuntos gospel. Vocês nunca viram aqui um cantor pago para cantar aqui nessa igreja, ou mesmo um cantor se apresentando nessa igreja. Já vou falar dos pregadores, nós vamos por enquanto nos cantores. Irmãos, se a pessoa tem como profissão cantar louvores, tá? Eu não a condeno por isso. É a profissão dela, ela tem esse dom e ganha dinheiro cantando, ainda que sejam músicas bíblicas. Eu não vou
ser extremista a ponto de dizer que ela está pecando. Porém, se ela vem cantar num culto, cobrando para cantar, ela está pecando gravemente, irmãos. Gravemente. Se ela quiser se apresentar, que se apresente numa casa de shows, mas não num local consagrado para cultos ao Senhor. É simples assim. Será que é tão difícil entender isso, irmãos? Ah, mas esses cantores precisam cantar na igreja para conseguir. Não, não precisam não. Eu pergunto a vocês, os cantores seculares que não são crentes, eles cantam em igrejas para ganhar dinheiro? Não, eles se apresentam em casas de show. E não é verdade que os cantores gospel, eles também se apresentam em casa de show? Só que além da casa de show, eles querem um a mais. Então eles também cantam nas igrejas e têm agenda cheia, irmãos. Todo dia cantam em alguma igreja. Todo dia. Estão cantando em alguma igreja. E não pensem vocês que eles cobram pouco, não. Cobram pouco, não. Aqueles que estão começando agora na rádio, se convidar para cantar, começou agora, está tocando na rádio Melodia, está tocando na rádio El Shaddai 93, está tocando na rádio Gospel, no mínimo R$3.000 para cantar, no mínimo, e todo dia tem uma igreja convidando para cantar, tá? E quanto aos pregadores, pior ainda, uma pessoa vai pregar e cobra para pregar. Já aconteceu de me ligarem, já aconteceu de ligar para o pastor Sandro, né, pastor? Perguntando quanto que o senhor cobra para pregar. Aí quando o pastor Sandro disse que não cobrava nada, eu também disse, né, que não cobrava nada. No caso dele, a pessoa nem chamou mais. Né, pastor? Não foi assim? Queria que cobrasse. Como disse que não cobrava, então, né? Eu me lembro de um amigo nosso, pastor Silas Figueira, de Teresópolis. Ele conta no canal dele do YouTube que certa vez ligaram para ele, querendo agendá-lo para pregar no aniversário de uma igreja. E ele se alegrou, porque ele disse, puxa, que bom que esse pastor lembrou de mim. Tem anos que eu preguei aí nessa igreja, ou muito tempo, anos, né, que eu preguei aí. Não, mas o senhor já pregou lá? Eu não sabia, não. Já preguei lá, já preguei. Ah, que bênção, pastor Silas. Então, vamos combinar aqui. E o senhor, como é que está a sua agenda? Não, está tranquila. Está tranquila, pastor? Está tranquila. Ah, então que maravilha. Domingo, dia tal, pode ser? Pode ser. Ótimo, pastor. Nós vamos te buscar de carro aí. Onde é que a gente tem que te buscar? Não precisa me buscar não, eu vou sozinho, eu sei onde é. Não, pastor, a gente faz questão de buscar o senhor. Mas agora a pergunta mais importante. Qual o seu cachê? Quanto que o senhor cobra, pastor, para pregar? E o pastor Silas Figueira disse, que isso, irmão, eu não cobro nada. Eu nunca cobrei para pregar e nunca vou cobrar. Aí o irmão ficou super contente. Sério, pastor? O senhor é um homem de Deus mesmo? Oh, glória! Eu nunca imaginei que o pastor Silas Malafaia não cobrasse para pregar. Aí ele, não, amigo, eu não sou Silas Malafaia, eu sou Silas Figueira. Ah, pastor, desculpa, foi engano. Desligou. História verídica. História verídica. Pastor Silas Figueira, homem de Deus, prega uma palavra bíblica, mas ele não presta. O que presta é o famoso e que cobra, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma outra coisa que talvez alguns estranhem, por que nós não adotamos isso? Estou quase terminando, irmãos. Encontros com Deus, quem já ouviu falar? São retiros de 3 dias chamados encontros com Deus, né? E a pessoa que participa do encontro não pode contar nada para ninguém. Ela só pode dizer que o encontro foi tremendo. Como é que foi? Foi tremendo. O que aconteceu lá? Não posso falar. Não posso contar para ninguém, né? Encontro com Deus, irmãos, eu já encontro um problema aí nesse nome. Porque o Senhor Jesus disse, tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu tenho meu encontro com Deus em casa, orando ao Senhor. E um outro problema disso é que eles proíbem que conte o que se aconteceu lá, né? Tem que ser escondido. E o próprio Senhor Jesus ensinou, o que vos digo em trevas, dizei-o à luz,
e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. O Senhor nunca nos ensinou a esconder nada de ninguém, irmãos. Até nossos pecados, Ele nos ensina a confessarmos publicamente. Então, como é que nós vamos, para nos arrependermos, é claro, né? Como é que nós vamos participar de algo que a gente não pode contar para ninguém? Uma coisa parecida que veio depois disso, é um pouco mais recente, mas já tem anos também. Resgate radical. Quem já ouviu falar? Eu não sei se tem outros nomes também. Missão radical, o que mais? É isso? Missão radical, encontro radical. Tem radical no meio. O negócio é radical. E aí é que está a questão, né? Esse resgate, encontro, missão radical, nada mais é do que fazer a pessoa ir para um retiro e no meio do caminho, o ônibus em que ela está com as demais pessoas é cercado por homens encapuzados e armados que entram no ônibus, sabe, para criar um terror ali, para ver se as pessoas vão negar Jesus. E aí eles passam por aquele susto, e eu espero que ninguém tenha ainda morrido do coração por conta disso. E depois que passam por isso tudo, quando chegam lá no local do retiro, eles descobrem que era tudo uma encenação. Ah, era só uma brincadeira, só para ver se você, só para assustar, para você ver como é. Entendeu? O que a palavra diz a respeito disso? Provérbios 26, 18 e 19. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Podemos fazer isso, irmãos? Não podemos fazer isso. Quem é o pai da mentira? O diabo. João 8, 44. Eu não posso fazer nada mentindo. A palavra de Deus me proíbe. Eu não posso enganar ninguém. Ah, então a gente não pode ter uma peça teatral na igreja? Uma peça teatral, ela não pode tomar o lugar da palavra. Mas uma peça teatral até pode ser permitido num ambiente de culto, se não tomar o lugar da palavra, e se as pessoas souberem que é uma peça teatral. Se as pessoas não pensarem que aquilo é real. Porque certa vez numa igreja com telhas de amianto, combinou-se que na hora que o pastor ia falar, e Jesus a qualquer momento ele pode voltar, combinou-se que estariam tocando trombone do lado de fora, e irmãos estariam batendo no telhado com varas assim, para fazer bastante barulho na igreja, e o pessoal ficava assustado: oh, Jesus está voltando, e o pastor ia se esconder, para todo mundo pensar que ele foi arrebatado, e todo mundo ficou. E isso foi feito numa igreja. Isso foi feito numa igreja. E quando o pastor voltou e disse que era só uma brincadeira, e todo mundo riu, tinha uma pessoa que não estava rindo. E quando foram balançar, tinha morrido do coração. Então podemos brincar com essas coisas, irmãos? É evidente que não. Então, amados, eu encerro aqui dizendo que nós não podemos também, além de tudo isso, transformar o local de culto em um ambiente para shows, pintando as paredes de preto, colocando luzes coloridas, fumacinha saindo, como se isso fosse para atrair os jovens. Irmãos, nós queremos atrair as pessoas para um show ou para Cristo? Essa é a questão. Ah, mas o show é só desculpa para atrair eles. Depois que eles vierem, eles vão ouvir a palavra. Você já maculou a palavra com aquilo. Assim como o André não quer se lembrar de quando ele estava bêbado no passado. Quem veio das boates não quer se lembrar de como é uma boate, irmãos. Será que é tão difícil os pastores de hoje entenderem isso? Por que há tantos desigrejados? Porque eles estão vendo que suas igrejas estão se transformando
exatamente no local do qual eles vieram no passado. Os traz à memória algo que eles querem esquecer, irmãos. Então é tão simples entender isso. E a palavra nos ensina: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Vocês sabem qual foi o primeiro imóvel todo pintado de preto? Eu gravei um vídeo agora recentemente, está no meu canal Alan Capriles no YouTube. Foi a casa de Anton LaVey, em 1966. Ele mandou que a casa dele fosse toda pintada de preto, por dentro e por fora. Quem era Anton LaVey? Era um pastor evangélico? Era um cantor gospel? Não. Foi um dos maiores satanistas e o escritor da Bíblia de Satanás, fundador da igreja de Satanás nos Estados Unidos. E naquela casa toda pintada de preto, ele fazia os rituais satânicos. Então às vezes a gente pensa que estão querendo imitar boate, só que a raiz disso é muito mais maligna do que se imagina. Quem foram as primeiras mulheres, e homens também, que pintaram suas unhas de preto e passaram batom preto? Satanistas, irmãos. Conjuntos de rock satânicos, tanto homens quanto mulheres, batom preto, esmalte preto. E eu me pergunto, como que isso entrou na igreja? Uma moda que veio do mais profundo do inferno, que faz a boca da mulher parecer a boca de um defunto, irmãos. Uma coisa das trevas entrando na igreja. Mas aí você, por exemplo, essa semana eu fui cortar o cabelo num salão de crentes, estava lá a TV com louvores, supostamente louvores, e todos os cantores num ambiente preto, vestidos de preto, e a cantora com um esmalte preto e batom preto. Mas o que é isso, irmãos? Agora, antes fosse só isso que estivesse acontecendo, né? Mas todas essas práticas que eu mencionei aqui, irmãos, todas elas, resgate radical, encontro com Deus, contratar pregadores, contratar cantores, festividades como festa jesuína, carnaval gospel, profetismo, confissão positiva, coaching cristão, culto de libertação e cura interior, venda de produtos, teologia da prosperidade, práticas judaizantes, campanhas e aliança com políticos, tem se tornado comum em muitas igrejas. Mas eu oro de todo o meu coração para que isso não aconteça conosco e nem nas congregações que estão se formando unidas a esse ministério, queridos irmãos. E eu digo isso, amados, não porque sejamos melhores do que os outros, mas porque eu não quero de forma alguma entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu espero que você também não. Eu espero que você queira agradar a Deus. Eu espero que você queira ser uma igreja realmente bíblica e cristã. E para sermos bíblicos, creiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos basta. A palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. Não precisamos de mais nada, de nenhum entretenimento, porque a alegria que nós buscamos é Cristo, e não diversão passageira, mas uma alegria que vem do profundo da nossa alma, onde a palavra de Deus está implantada e transformando o nosso ser. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. Essa é a palavra de Deus. Nos regenera, nos transforma. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor.
Glória a Deus. E me faltou tempo aqui, irmãos, para falar ainda de cair no poder, coreografia, unção do riso, apresentações musicais e cantina nas igrejas, cantinas que vendem produtos. Quando temos cantina aqui, é de graça, irmãos, para não constrangermos os irmãos. Quero convidar você a orarmos não somente por nós, mas orarmos pelas igrejas que estão desprezando a palavra de Deus. Aleluia. Oremos, amados. Aleluia. Amado Deus e Pai Celestial, Senhor, é com temor e tremor, Pai, que trouxe essa palavra aqui. Tu sabes, ó Senhor, Tu sabes, ó Pai, o Senhor sabe que eu não me alegro em ver a situação caótica, lamentável, em que se encontram tantas igrejas praticando tantas coisas que não só são extra-bíblicas, mas que muitas delas são antibíblicas, anticristãs, que estão sendo adotadas, Pai. Métodos humanos para atrair as pessoas, métodos psicológicos para transformá-las em algo que é contrário à Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Sabemos que perto está a Tua vinda. E sabemos que o Senhor mesmo profetizou que nestes últimos dias o cenário seria assim mesmo. Mas, Senhor, ajuda-nos a sermos um remanescente fiel, Pai. E que assim como nós no passado praticamos algumas destas coisas, mas despertamos, Pai, que da mesma forma outros pastores que ouçam esta mensagem, ou que pela própria leitura da palavra, como aconteceu com o Teu servo, que eles também venham despertar, Senhor, e que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Pai, nós não estamos aqui nos colocando em posição de sermos melhores do que ninguém. Ajuda-nos, ó Pai querido, a não entrar no nosso coração a soberba, a não entrar no nosso coração o engano de pensarmos que somos os únicos, que somos uma igreja que esteja livre de qualquer problema, Senhor, ou uma igreja perfeita. Ajuda-nos a não perdermos a humildade, Senhor, e o bom senso, Pai. E nós aqui oramos pelas igrejas onde estas práticas estão acontecendo, e ainda que aparentemente tenham resultado, Senhor, sabemos que isso é pragmatismo, e que na verdade, Pai, se tão somente praticarmos a Tua palavra, praticarmos a oração, praticarmos a evangelização, praticarmos missões, se tão somente nossos cultos exaltarem ao Senhor Jesus Cristo, se tão somente nossas pregações forem puras e bíblicas, Pai, para a Tua glória, os resultados serão eternos, ó Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Então ajuda-nos a praticarmos isso, Pai. Ajuda-nos, Pai, e livra-nos da hipocrisia, Senhor. Livra-nos, assim eu te rogo, Pai. Assim eu te rogo, e livra-nos das retaliações malignas por causa desta palavra. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Nós a Ti, Pai, clamamos, livra-nos do mal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém.